tarde. Boa tarde, nós falaremos sobre o governo de presidentes de 45 a 64 e de 85 a 94. No ar, na sua TV. Estamos aqui com a Gabriela, que vai falar um breve resumo sobre o governo de Dutra. Dutra foi o 16º presidente a governar no Brasil. De carreira militar, seu mandato foi feito com a Constituição de 96, que dava liberdade democrática a todos, e reafirmou a liberdade da Constituição de 94. Garantiu a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, restabelecimento das eleições diretas para presidentes, governadores e prefeitos. As eleições para senadores, deputados federais e estaduais continuaram sendo diretas. Havia muita liberdade de crença e realizações de cultos e outras atividades religiosas, principais realizações do rompimento das relações com a União Soviética, alianças feitas com Estados Unidos da América, fechamento de sindicatos e prisão de sindicalistas que faziam oposição ao governo e criação de iniciativas que ajudavam na instalação de fábricas estrangeiras no Brasil. Então, esse foi um breve resumo do governo de Dutra. Caro telespectador, estamos aqui com Letícia G para falar um pouco mais sobre o governo de Getúlio Vargas. Então, eu vou falar sobre o ponto que eu acho principal, que era do segundo governo, em qual ele ajudava bastante os trabalhadores. Ele aumentava os salários, ele ajudava. Ele até melhorou pra gente em tudo. Ele fez código de trabalho, ele ajudou em tudo. Só que isso deu um sério problema, pois eles destratavam os patrões. Ele desagradou os patrões, na realidade. Ele desagradou os patrões, o que acabou fazendo uma forte oposição ao governo dele. Tanto que ele até fez alguns planos econômicos, alguns planos para ajudar, para melhorar, como a remessa de lucros. E a senhora acha que os planos dele eram socialistas? Ah, com certeza. Eu acho que tinha um quesinho de socialismo, sim. O que, nos governos depois, acabou acarretando sérios problemas, como o de Jânio Quadros e João Goulart. Porém, voltando a falar, a remessa de lucros, que era um plano dele que impedia as empresas estrangeiras que estavam no Brasil de enviar muito lucro para fora. Ele valorizava muito a nossa nacionalidade, o Brasil em si, como a criação da Petrobras. Vários países de fora queriam instalar aqui para poder pegar o nosso petróleo. O petróleo que é nosso. Mas não. Ele fez o quê? Ele criou a Petrobras, que hoje em dia é uma das empresas mais importantes que nós temos no Brasil. Bom, agora estamos acabando aqui a matéria de Getúlio Vargas. Boa tarde, nós estamos aqui para entrevistar a Bia Plink, que vai falar um pouco do governo de Juscelino Kubitschek pra gente. Então, ele foi eleito pela coligação PSD-PDB-PTB. Houve grande crescimento econômico para conseguir alcançá-lo. Foi permitida uma grande entrada de capital estrangeiro a fim de continuar a alavanca que Getúlio iniciou nos anos de 1930 com o desenvolvimento industrial brasileiro. Como ocorreu esse desenvolvimento industrial brasileiro? Ocorreu na produção de bens duráveis e bens de consumo. Sua meta era crescer 50 anos em 5. Como foi esse plano de metas? Como consistiu esses 50 anos em 5? Consistia no plano Metas, que era implantar medidas em 5 setores, no caso, transporte, energia, indústria e alimentação. Essa foi a nossa entrevista com a Bia Plink. Boa tarde, nós vamos falar aqui sobre a chapa Janjan, que era composta de Jânio Quadros e João Goulart, seu vice, que tinha o apelido de Jango. Bom, eu vou falar sobre Jânio. Seu governo tinha como símbolo uma vassoura, que pretendia varrer toda a corrupção do país. Sua vitória foi muito importante, pois ele não fazia parte do esquema dominante no governo. Bom, nesse momento nós estamos no auge da Guerra Fria, e Jânio reata relações diplomáticas com a União Soviética, China comunista e a nascente Cuba socialista. E ele dá a medalha Che Guevara, da Ordem do Cruzeiro do Sul, que lutou nessa revolução ao lado do socialismo. E nesse momento, era mais ou menos 25 de agosto de 1961, que ele renuncia na tentativa de um golpe. Vou explicar mais ou menos como isso aconteceria. Ele mandou seu vice, João Goulart, à China, ou seja, renunciando
pedindo para que o povo ficasse, para que o povo ficasse com ele, perdão. Mas ele não consegue. Empossam João Goulart, ele perde seu governo e não sei o que eu falo. Então, vou falar agora sobre João Goulart. João Goulart foi mandado por Jânio Quadros para a China para que ele pudesse dar o golpe e o povo pedisse para que ele ficasse no governo, no caso Jânio Quadros. Porém, acataram a carta de renúncia e ele foi expulso e envergonhado até sair do país. E João Goulart ficou com medo de vir para cá, pois ele soube que os militares o expulsariam. Então, ele ficou no Uruguai. Porém, seu cunhado Leonel Brizola, que na época era governador do Rio Grande do Sul, ele faz discursos inflamados pedindo que o povo o ajudasse e o chamasse para o governo, não permitindo que os militares ficassem no governo nessa época. Então, João Goulart vem para empossar para ser presidente. Só que os militares fazem o quê? Fazem um plebiscito para o povo decidir se eles queriam presidentarismo ou parlamentarismo. Para quê? Pois eles queriam parlamentarismo, o que seria que João Goulart ficaria no governo, mas seus militares que governariam, como os parlamentares. Só que o povo decidiu presidentarismo. E João Goulart fez seu governo. Ele assume o governo. Até que um dia ele está fazendo tanta besteira, um dia ele vai para fazer um discurso e mete a ripa nos militares. Acaba com eles. E depois Leonel Brizola vem para tomar posse do microfone para poder também falar. E piora o caso. O que acontece? Os militares, pouco tempo depois, vão e pegam o governo para eles e aí começa a ditadura militar. Muito obrigado. Agora nós estamos aqui com a Tainá, que vai falar um pouco sobre o governo de Tancredo Neves. Bom, após anos de ditadura militar, Tancredo Neves foi eleito e ele foi o primeiro presidente civil. Bom, o povo estava muito ansioso com a sua chegada ao poder e muito amedrontado com tudo que os militares fizeram, ou seja, ele ia dar mais ou menos uma reorganização na sociedade. Só que ele nem chega a assumir o governo. Ele tem problemas de saúde e logo depois vem a falecer. E seu vice, José Sarney, é incumbido de governar o Brasil. Boa tarde, estamos aqui com a Mariane, que vai fazer um breve resumo sobre o governo de José Sarney. Bom, com a chegada de Sarney ao poder, gerou muita desconfiança, principalmente do ponto de vista econômico, que o governo de Sarney foi bastante conturbado. Herdeiro dos problemas gerados pelo modelo econômico estabelecido durante o regime militar. E atravados pelas sucessivas crises internacionais, o governo elaborou vários planos para combater a inflação e estabilizar a economia. Foi decretado o Plano Cruzado, que estabelecia uma série de medidas. O Cruzeiro foi substituído pelo Cruzado com parte de 3 zeros. Todos os preços foram congelados. Os salários, também congelados, seriam corrigidos anualmente, ou cada vez que a inflação atingisse 20%, que seria o gatilho salarial. Foi extinta a correção monetária e foi criado o seguro-desemprego. Então é isso. Então, esse foi um breve resumo do governo de José Sarney. Agora, boa tarde, nós vamos fazer um breve resumo sobre o governo de Fernando Collor tomou posse da sua cadeira de presidente da República em 1990. Logo depois de sua posse, criou um plano de recuperação da economia, arquitetado pela ministra Zélia Cardoso. Como foi esse plano? O plano previu uma série de medidas que injetariam recursos na economia. Ele não teve nenhuma base de apoio do seu governo. Explica um pouquinho disso. Collor ainda foi pressionado por uma imensa campanha estudantil que exigia o fim de seu mandato, caras pintadas. Em 22 de dezembro de 92, em sessão do Senado, suspendeu-se o mandato e os direitos políticos de Fernando foram cancelados. Obrigada, gente, por dar um breve resumo sobre o governo de Fernando Collor. Bom, agora para o fechamento do nosso trabalho, estamos aqui com a nossa querida Ana Beatriz, que vai falar um pouco sobre o governo de Itamar Franco.
Então, Itamar assumiu essa presidência após o impeachment de Fernando Collor de forma interina entre outubro e dezembro de 92. O Brasil vivia um dos momentos mais difíceis da sua história. Desemprego, redução prolongada e etc. Seu governo foi elaborado o mais bem-sucedido plano de controle inflacionário da nova República, o Plano Real, montado por seu ministro Fernando Henrique. O plano visava criar uma unidade real de um valor para todos os produtos. Então, Itamar Franco terminou seu mandato com muito índice de popularidade. Bom, e esse foi mais um resumo sobre todos os governos da história do Brasil. E tá aí, gente. Beijos e tchau. Esse foi mais uma apresentação do nosso trabalho. Obrigada. Tchau, beijo.